No resumo de Criatividade S.A., você conhecerá um pouco da história da Pixar, um dos maiores estúdios de animação do mundo. O livro Criatividade S.A., Superando as Forças Invisíveis que Ficam no Caminho da Verdadeira Inspiração, o autor Ed Catmull, apresenta a trajetória de sucesso da Pixar. Além de falar sobre a criação da empresa até sua venda para a Disney, Ed também explica quais são os aspectos fundamentais para garantir que uma empresa tenha sucesso no mundo dos negócios sem perder a criatividade. Marcamos este texto para você. Logo no começo do livro, Ed explica que é importante deixar a equipe trabalhar em um ambiente criativo, porém, que faça sentido para quem está na linha de frente dos processos. Em outras palavras, Ed diz que dentro da Pixar, a autoexpressão é incentivada. Isto é, todo profissional é encorajado a decorar seu ambiente de trabalho, de modo que se sinta mais livre para explorar todo o seu potencial criativo. Inspiração criativa. Ed explica que para que haja uma inspiração criativa não se pode considerar como sendo o fator X, os cargos e as hierarquias. Nesse sentido, todo mundo deve ser tratado de igual para igual. Dessa forma, todo mundo carrega consigo um grande potencial criativo que precisa ser explorado. E, quando a empresa se abre para essa ideia, é capaz de criar novos conceitos com a ajuda de seus colaboradores, se destacando no mercado. Walt Disney. Ed conta que sempre teve o Walt Disney como um ídolo de infância. De acordo com ele, Walt Disney sempre foi uma grande referência no que se refere à criatividade. Isso porque ele sempre foi um ícone na capacidade de inventar algo novo. No início da narrativa, Ed fala sobre como os programas da Disney marcaram sua infância, pois as animações tinham o poder de levá-lo para lugares onde ele nunca havia estado. Tanto que, numa noite de 1956, Ed ficou impressionado com um dos animadores da Disney, que por sua vez, dava vida ao Pato Donald. Segundo Ed, esse momento foi um marco em sua vida. Porque, a partir daquele instante, ele decidirá trabalhar com animações. O nascimento de uma gigante. No segundo capítulo, Ed conta como tudo começou. Narrando o nascimento da Pixar, ele diz que seu primeiro chefe o contratou, com a finalidade de trabalhar nos computadores que seriam destinados à animação de filmes. Ao formar sua primeira equipe, Ed se viu diante de uma grande meta: ampliar todos os limites do que os computadores podiam fazer em animação. Aqui, o autor explica que implementou um sistema de gestão cuja estrutura era plana. Nesse ato, todo mundo da equipe era tratado de maneira igual. Sendo que, todos tinham total liberdade de criar e produzir, de acordo com seu próprio ritmo e limitações. Como resultado disso, Ed revela que conseguiu dar grandes avanços tecnológicos em um curto período. Tempos depois, devido ao reconhecimento de seus projetos, Ed foi convidado a integrar a equipe da Lucasfilm. A ideia era implementar computação gráfica aos filmes de Hollywood. Ao trabalhar durante 4 anos na criação de um computador que fosse capaz de escanear filmes e adicionar efeitos especiais, a equipe de Ed lançou o Pixar Image Computer. O nome Pixar surgiu durante uma discussão entre Alvy, primeiro chefe de Ed, e um colega. A discussão era sobre como alguns substantivos em inglês se assemelhavam com verbos em espanhol. Alvy achava que a palavra picture significava fazer imagens em espanhol, o que estava errado. Já seu colega gostava mais de radar, que segundo ele estava relacionado à alta tecnologia. Depois de muita discussão, ambos decidiram unir as duas palavras picture mais radar, dando vida ao termo Pixar. Em seguida, tempos depois a Lucasfilm começou a sofrer de problemas financeiros e seu único ativo era o Pixar Image Computer. Depois de algumas negociações, a empresa se aliou à GM e à Philips, o que a manteve de pé. Foi em meio a esse turbilhão que Ed conheceu Steve Jobs, que mais tarde virou sócio da Lucasfilm e meses depois comprou a Pixar da empresa, dando vida ao estúdio de criação da Pixar. Revolução digital e parceria de sucesso. Sem dúvidas, o computador criado pela equipe coordenada por Ed estava fazendo uma verdadeira revolução no cinema americano. Muitos filmes que estavam sendo sucesso de bilheteria utilizam da tecnologia do Pixar Image Computer e isso era algo inédito na história do cinema. Jobs sempre pensou à frente de sua época e, com o lançamento de Toy Story, seu maior objetivo era bater de frente com a Disney. Obviamente que isso assustava o restante da época. No entanto, Steve Jobs estava certo.
E, assim que o filme foi lançado, a Disney entrou em contato com a Pixar para firmar uma parceria de 50% para cada lado. Seja como for, em dado momento Ed fala sobre as falhas que cometera durante a criação de seus maiores sucessos. Falhas essas, relacionadas à estrutura da organização. Ele detalha que muitos profissionais estavam se sentindo frustrados, porque naquela época a comunicação estava meio caótica. Retomar o pensamento de estrutura organização plana não foi fácil. Mas, para Ed, foi o certo a se fazer. Pensar diante dos problemas. Em síntese, em todo o livro, fica evidente que para Ed, uma empresa só é capaz de se fortalecer e crescer de verdade, se todos dentro da empresa forem capazes de refletir sobre os problemas e dialogar de forma coletiva. Ed diz que para obter sucesso nos projetos realizados, todos dentro da empresa precisam ser tratados da mesma forma. Isso evita que uma fala importe se anule e fique obsoleta dentro da empresa. Se existe uma forte lição dentro do livro Criatividade S.A., com certeza é essa. Confira outros resumos do Resumindo e descubra novos livros.